Pronto. 19. Simbora. Eu vou copiar você neste final, para você ver como que a gente solicita. 5 de setembro de 2023, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 2. A tela do meu computador já deve estar chegando aí para vocês. E eu vou abrir aquele banco de dados de exemplo que a gente tem utilizado para fazer os testes e as simulações. Antes, porém, eu quero mostrar para vocês os tópicos que eu separei para a aula de hoje. São esses os tópicos que eu quero mostrar para vocês hoje. Aqui tem alguma coisa de flashback, coisa que nós já testamos, já fizemos, mas eu quero dar uma reforçada e uma explicação adicional. E aqui, ó, esses 5 últimos itens vai dar a luz aí para vocês muitos dos exercícios que eventualmente vocês não estão conseguindo fazer, tá? Então, eu vou abrir aqui o PHP-MyAdmin para a gente ter acesso ao banco de dados. Nosso banco de dados de exemplo está aqui, ó, e eu vou usar mais uma vez aquela tabela de clientes que a gente já conhece. Está ventando. Vamos usar essa tabela aqui, ó, tabela de clientes. Com ela, nós vamos fazer as simulações que eu quero para demonstrar para vocês como que funciona esses recursos aqui, ó. Como eu disse, esses 4 primeiros aqui vai ser mais um flashback, mais um recapitular. E esses 5 últimos aqui que são o objetivo principal da aula de hoje. Então, relembrando aqui o Between. O Between, eu posso trabalhar com ele tanto... Posso trabalhar com ele aqui tanto com campos numéricos, como também como campos alfanuméricos, campos do tipo string. Então, aqui, se na tabela de clientes eu tenho colunas que são numéricas, por exemplo, CPF é decimal, a cidade é int, endereço é varchar, nascimento é date, date time a gente considera string, tá? Porque tem que trabalhar com a informação entre aspas. Então, por exemplo, eu vou pegar todos os clientes aqui, ó, e vou colocar uma condição de seleção dos dados que me interessam usando o Between. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, que me interessa quando a cidade onde o cliente mora está entre, sei lá, eu nem sei que cidades que a gente tem lá. Deixa eu ver aqui as cidades que nós temos aqui. Tem as cidades de 1 a 9, depois 15, 22, 23, 32. Então, eu vou pegar aqui de, sei lá, 5 a 25. Então, entre 5 e 25. Então, olha só, executei. Percebam que, na matriz resultante, só veio cidades onde... só veio clientes cuja a cidade tem o valor entre 5 e 25. Se você olhar aqui, ó, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, pá, vou diminuir um pouco esse troço aqui, porque deu muito. Vou pôr entre 5 e 9. Entre 5 e 9. Vamos ver? Ó, diminuiu um pouco. Você está vendo aqui que todos os clientes que aparecem aqui no resultado, a cidade é entre 5 e 9. E aí eu disse para vocês que o Between vale não só para campos numéricos, mas também para todos os campos de uma tabela. Então, eu poderia pegar, por exemplo, a data de nascimento do cliente e falar que eu quero clientes que nasceram entre. Aí eu preciso lembrar aqui que a data de nascimento no banco de dados, ela fica no formato ano, mês e dia. Então, se eu quero pegar, por exemplo, os clientes que nasceram na década de 90, eu nem sei se tem, deixa eu ver se tem aqui. Vamos voltar aqui nos clientes. Clientes tem a década de 90, tem 1990, 96, 98, tem alguns aqui, ó. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que eles têm que estar entre 1990, 01, ou seja, dia 1º de janeiro de 1990 e
1999, dezembro 31. Essa é uma possibilidade para me pegar os clientes que nasceram na década de 90. Deixa eu executar e vamos conferir o resultado. Todos os clientes que aparecem aqui, se você olhar a coluna nascimento, é 1990 alguma coisa. 93, 90, 96, 98, 90, 90, 97, 97. Outra alternativa que eu teria para o mesmo problema seria usar as funções datetime, as funções de data e hora. Eu posso vir aqui, pegar apenas o ano da data de nascimento e checar. Aí sim eu não uso aspas, porque a função year me devolve um número, e aí eu poderia checar se o ano, apenas o ano do nascimento, está entre 1990 e 1999, e aí a gente vai perceber que teremos exatamente o mesmo resultado aqui. Vocês começam a perceber, então, que existem várias formas de fazer a mesma coisa em SQL, certo? Bom, então o primeiro item que eu queria dar uma recapitulada é o between, certo? Você fala entre. E para encerrar esse between, eu vou editar aqui, porque eu posso também fazer o between para string. Então, o nome do cliente, eu quero que esteja entre André e Flávio. Aí ele vai considerar o quê? Ordem alfabética. Então, você vai ver aqui, ó, que todos os nomes de clientes que aparecem aqui, alfabeticamente, eles estão entre André e Flávio. Ok? Então, o between pode ser usado para qualquer tipo de coluna da tabela. Aí você só tem que observar que quando a informação é numérica, aqui eu não coloco aspas, quando é não numérico, eu coloco entre aspas. Fechando o between, vamos voltar lá na teoria de conjuntos com o in. Então, eu posso, por exemplo, pedir todos os clientes, e aí eu falo o seguinte: o cliente, eu quero os clientes que a cidade onde eles moram esteja contida num conjunto de valores. Tem que ser cidade 5, cidade 7 ou cidade 9. E aí eu mando executar, você vai perceber que todos os clientes que aparecem nessa matriz resultante, o código da cidade é 5, ou 7, ou 9. Então, esse IN é extremamente simples e muito eficiente e muito utilizado quando você constrói as suas cláusulas SQL para a construção de algum algoritmo. Lembrando que eu vou adiantar aqui, para colocar como exemplo, eu tenho o NOT. Esse NOT, ele se aplica ao IN, ele se aplica ao like, que eu vou explicar daqui a pouquinho, ele se aplica ao between, tá? Então, aqui, se eu colocar o NOT antes do IN, vai ser exatamente o contrário. Ou seja, eu quero os clientes onde o código da cidade não está contido nesse conjunto de valores. Então, você vai perceber que todos os clientes que vêm no resultado, nenhum deles terá cidade com os valores 5, 7 ou 9. Você pode olhar aqui, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 15, 22. Então, quando você coloca um NOT, você quer exatamente o contrário, que aquela informação, a cidade não terá um código incluído nesse conjunto de valores. A gente poderia imaginar que seria o está contido e o não está contido. Bom, falei para você que o NOT vale para o IN e vale para o between também. Então, deixa eu fazer um teste com o between aqui, Se eu pegar clientes com cidade entre 3 e 15, eu vou ter no resultado todos os clientes com o código da cidade entre 3 e 15. Olha lá, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Se eu colocar o not between, eu falo que eu quero os clientes quando o código da cidade do cliente não está entre 3 e 15. E aí, quando a gente executa agora,
A gente vê, ó, 1, 2, 22, 23, 32. Então, nesse exemplo, não está no intervalo entre 3 e 15. Então, o not pode entrar no between também. E agora eu vou mostrar o like, e aí o not também se aplica no like, tá? O like é o seguinte, ele trabalha com 2 caracteres que têm funções específicas. Um caractere é o sinal de %, o outro caractere é o underline. Esses 2 caracteres, toda vez que eu trabalho com like, eu uso esses 2 caracteres para montar a regra que me interessa. O %, trabalhando com like, nós poderíamos traduzir ele como sendo qualquer coisa, e eu vou explicar isso melhor. E o underline como um caráter qualquer. Então, toda vez que eu colocar um sinal de % com like, eu estou querendo dizer que onde está aquele sinal de % poderá ter qualquer coisa. Quando eu falo qualquer coisa, é inclusive nada. Pode ter nada, pode ter uma coisa, 5, 10, 30 caracteres quaisquer, tá? Quando eu coloco o underline, eu estou falando que aquele underline pode significar um caractere qualquer. Para a gente entender o like com esses 2 caracteres especiais, vamos fazer um teste aqui. Eu quero mostrar aos clientes... Cadê? Editar. Tá. Quero mostrar aos clientes com o nome iniciado, por exemplo, deixa eu ver quais os clientes nós temos aqui. Vou pegar, sei lá, uma letra, só uma letra, tá? Então, eu quero que os clientes... Aí, olha só, o like, ele entra como uma espécie de operador aqui, ó. Nome, like. Então, eu coloco a letra P, entre aspas. %, aspas. Percebam que eu disse que o like trabalha com 2 caracteres especiais, o sinal de % e o sinal de underline. Vamos fazer alguns exemplos com %, depois a gente vê o underline. Então, o que eu estou explicando para o banco de dados aqui? Falando, o banco de dados, me dá aí todos os clientes, só que eu só quero clientes quando o nome like. Olha essa expressão P%. O que significa? Significa que tem uma letra P e depois da letra P tem qualquer coisa. Então, vamos executar isso e analisar o resultado. Veio Pedro Otávio de Souza, Pedro Augusto Melo, Pedro Manuel. Então, percebam que, no resultado, o banco de dados separou apenas esses 3 clientes, observando esse critério que nós especificamos aqui no like. Por quê que ele nos deu apenas esses 3 clientes? Porque são os únicos que têm no nome uma letra P e depois qualquer coisa. Então, ó, o Pedro Otávio de Souza tem a letra P e depois o resto. Eu posso usar também da seguinte forma. Eu quero que o nome tenha qualquer coisa e uma letra S lá no final. O último caractere do nome do cliente é a letra S. Então, eu executo. Percebam que no resultado agora, todos os clientes que aparecem, se você olhar o nome, todos os nomes terminam com a letra S lá no final. Gustavo Lima Gomes, Carlos Júnior Arrudas, Gabriel Reis Soares, todos terminam com a letra S. Então, perceba que eu especifiquei uma primeira letra, especifiquei uma última letra, e eu ainda posso fazer assim também, ó. Eu quero todos os clientes quando o nome tiver qualquer coisa, uma letra F e depois qualquer coisa. O que eu estou querendo dizer aqui? Que o cliente tem que ter a letra F. Aonde? Em qualquer lugar. Porque se o sinal de % significa qualquer coisa, inclusive nada, pode ter nada aqui, a letra F e qualquer coisa.
pode ter alguma coisa, o F e nada. Então, o F pode estar em qualquer lugar no nome do cliente, mas só vem no resultado cliente que tem a letra F em algum lugar. Veja, Luna Feliciana, a letra F aqui, ó, Feliciana Araújo, Gisele Feliciano Souza, Rafael, ó o F aqui do Rafael, Dias Rafael, ó o F aqui novamente. Então, percebam que tem a letra F em qualquer lugar. Bom, então aqui eu acho que já deu para você ter uma ideia de como funciona o percent numa condição com o like. O outro caractere é o underline. O underline, ele funciona o seguinte, onde você colocar o underline, significa que deve existir ali um caractere qualquer. Então, se eu fizer isso aqui, ó, deixa eu pegar aqui os nomes dos clientes. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou usar... já sei. Ó, então, o nome do cliente vai ser o seguinte. Underline significa que a primeira letra do nome do cliente pode ser um caractere qualquer. Depois, outro underline. Então, eu coloquei 2 underline. Então, o nome do cliente tem a primeira letra, um caractere qualquer. Segunda letra, outro caractere qualquer. Depois, a letra A. E depois, qualquer coisa. Então, nesse exemplo, eu estou pedindo os clientes que tenham como terceira letra do nome a letra A. Porque, ó, underline, primeiro caractere, qualquer coisa. Outro underline, segundo caractere, qualquer coisa. Terceiro caractere é a letra A. E depois do terceiro caractere, que é a letra A, pode ter qualquer coisa no restante do nome. Na hora que eu executar, você pode analisar o que veio aqui no resultado, que todos os clientes que aparecem aqui, a terceira letra do nome é a letra A. Então, você pode usar o underline combinado com o percent para montar essas expressões e obter o resultado que você quer. Eu posso usar o percent no final também. Posso falar assim, ó, o nome do cara é qualquer coisa, aí tem uma letra, deixa eu ver aqui o que eu faço, porque senão o resultado vem vazio, né? Tem uma letra A e depois da letra A, 2 caracteres quaisquer. Então, perceba que eu estou falando que a antepenúltima letra do nome do cliente tem que ser a letra A. Porque esse underline fala que é a última, essa é a penúltima e a letra A é a antepenúltima do nome do cliente. Então, o nome do cliente será qualquer coisa, a letra A e mais 2 caracteres quaisquer. Vamos conferir no resultado? Veja que todos os clientes que aparecem aqui no resultado, a antepenúltima letra é uma letra A, ó. Daniel Salvatore Bernardo, ó o A aqui, ó. Ó o Machado aqui, ó, do Carlos no final. Ó o Rafael aqui, ó a letra A. Ó a Mariana, ó Braga. Então percebam que eu especifiquei que a antepenúltima letra é a letra A. Ok? E, como eu disse, o not também pode trabalhar com like. Tá? Então, se eu colocar aqui no like, em qualquer uma das situações, se eu colocar aqui um not like, significa exatamente o contrário. Eu quero todos os clientes que não tenha a antepenúltima letra do nome como sendo a letra A. Então, agora vocês vão ver que o resultado é completamente o oposto e nenhum dos clientes que aparecem aqui no resultado tem aqui, ó, aqui é a letra U, aqui é a letra R, aqui é a letra L, aqui é L, aqui é L, aqui é I. Nenhum dos clientes no resultado tem a terceira letra, a antepenúltima letra do nome como sendo a letra A. Ok? Então, com isso, eu encerro aqui. Alguma dúvida até aqui? Fechou, então. Encerramos essa primeira parte aqui, que era quase que uma revisão, e a única novidade que tinha aqui era o like, que eu ainda não tinha explicado, o resto eu já tinha comentado nas aulas anteriores. Agora, vamos para essa outra parte aqui, que essa outra parte que começa a ajudar muito para os exercícios que vocês estão tentando fazer. Essas, eu acho que são 5 mesmo, eu vou até conferir no manual aqui. Deixa eu dar um count aqui, só para me achar essa função, para ver se eu não esqueci de nenhuma.
tem outras, tá? Tem o STD aqui, ó. Tem... Deixa eu voltar lá no começo, que eu acho que dá para ver direto aqui no sumário. Aqui no sumário tem essas funções bem destacadas, quer ver? Deixa eu ver, cadê elas? Cadê? Cadê as danadinhas? Opa, acho que é por aqui. Não achei. Não achei. Tá, tudo bem, não tem problema não. Deixa eu só fazer uma observação com vocês com relação a esse manual que eu tenho disponibilizado e consultado com vocês. Esse manual, gente, como eu tinha dito para vocês, ele é bastante antigo, ó. Hoje, por curiosidade, eu caí nessa página aqui, ó. E esse manual, ele é de 14 de março de 2010. Ele tem basicamente 13 anos. O MySQL já saiu da versão 4 há muitos anos. Ele está na versão 8 hoje, se não me falha a memória. Então, esse manual está bem desatualizado, mas como eu comentei no início da disciplina, porque a gente vai estudar, ele ainda nos atende, não tem nada muito específico. Mas eu estou ressaltando isso aqui novamente, porque eventualmente, se você estiver trabalhando num projeto que vai usar uma versão mais nova de MySQL, é interessante que você tenha acesso à documentação mais nova também, tá? Porque muitas coisas foram descontinuadas, muitas novas funcionalidades foram implementadas que não estão contempladas nesse manual aqui. Então, de volta a essas funções. Essas funções, elas me permitem fazer cálculos. Que tipo de cálculo? O primeiro, contar. Contar é quantidade. Eu quero saber a quantidade de alguma coisa. Então, eu quero, por exemplo, saber a quantidade de clientes que eu tenho cadastrados no meu banco de dados. Deu um tilt aqui, né? Foi. Então, eu vou tirar a cláusula where, porque eu quero considerar todos os clientes que estão cadastrados na tabela de clientes. Então, eu vou usar a função count. Dentro da coluna count, eu vou usar uma coluna da tabela clientes. E eu vou usar a coluna CPF, porque a coluna CPF, ela é not null. Então, isso vai fazer com que não tenha o risco de eu deixar de contabilizar alguém. Então, quando eu executar esse comando, o resultado é um número, 30. Esse 30 que veio aqui no resultado é exatamente a quantidade de clientes que eu tenho cadastrados. Ele fez a contagem para mim. Ele veio aqui na tabela, contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, lá, e contou todos os clientes. Aqui é porque está de 25 e 25, tá? Se eu fizer assim, ó, vocês vão ver que são 30 no total, tá? Ok, então além da função de contagem, e lembre-se que essa função, ela pega o CPF, a coluna CPF, e conta quantos itens ela encontra lá dentro. E ela só devolve para a gente a quantidade. Essa função, ela pode, obviamente, trabalhar em conjunto com tudo que a gente já estudou. Por exemplo, eu quero saber quantos clientes eu tenho cadastrados que nasceram no mês de abril. Quantos clientes eu tenho cadastrados que nasceram no mês de abril? Então, eu executo e o resultado foi 0. Deixa eu trocar esse abril para um outro aqui. Quantos eu tenho que nasceram no mês de agosto? Mês 8, agosto. Vamos ver? 0 também, mas não é possível. Deixa eu pegar aqui, ó, 6. 6 tem bastante. Então, deixa eu trocar agosto pelo mês 6. Executar novamente. E aí, agora você vê que ele falou, ó, eu tenho 8 clientes que nasceram no mês 6. Então, se você vier aqui conferir, ó,
1, 2, 3, 4, 5 e 6, ó, 7. São 8, né? 8, ó. 8. Bateu, certo? Então, a função count faz isso, faz essa contagem de ocorrências que ele encontrou de acordo com os dados que foram separados com os critérios que você especificou. Então, além da função que faz a contagem, eu tenho a função que faz a soma. Essa função que faz a soma, deixa eu ver o que dá para somar aqui. Eu posso somar o CPF é estranho, mas eu não tenho nenhuma informação numérica para fazer soma, então eu vou somar o CPF mesmo. Então, se eu resolver somar, então, em vez de contar, agora eu quero somar. Vou pegar o número de CPF desses clientes e somar. E eu vou pôr isso aqui como comentário. Ó. Esse menos aqui é comentário, então ele vai desprezar essa questão dos clientes que nasceram no mês 6 e vai considerar apenas a soma do CPF de todos os clientes da minha tabela. Então, na hora que eu executo, ele somando o CPF de todos os clientes deu 465. 465. Se eu quiser somar o CPF de todos os clientes que nasceram no mês 6, aí a cláusula where filtra os dados que me interessam, depois a função sum pega esses números de CPF e faz o somatório. Então, veja que agora deu 122. Então, 122 é a soma do CPF dos clientes que nasceram no mês de junho. Do mesmo jeito que eu posso somar, eu posso mandar fazer uma média. Então, ele calcula a média automaticamente para mim. Ó. Vou pegar aqui, ó, AVG. O que é a média? Ele vai somar o número do CPF e dividir pela quantidade de clientes. Então, qual que é a média do CPF, somando, né, o CPF dos clientes, fazendo a média dos clientes que nasceram no mês 6? Vai dar uma média de 15,25. Então, se eu vier aqui e pegar todos esses clientes que nasceram no mês 6, somar o CPF, ó, então vai dar aqui, quer ver? Deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que ele já marca todos para a gente aqui, ó. Então, eu vou somar 5 com 6 dá 11, com mais 8 dá 19, com mais 10 dá 29, com mais 11 dá 40, com 26 dá 66, com 27, 66 com 27 dá 86, com 7, 93, se eu não errei? 93 com mais 29, agora eu fiquei com preguiça. 93 com 29, 93 mais 29, deu 122. Dividido, são 8, né? São 8 clientes que nasceram no mês 6, deu uma média de 15,25. Olha lá, 15,25. Então, deu certinho. Ele calculou a média, o somatório dos CPFs dos clientes que nasceram no mês 6, dividido pela quantidade. Além do cálculo da média, nós temos o min e o max. Esse min e max é interessantíssimo. Se eu mandar falar aqui, ó, eu quero saber a data de nascimento do cliente mais velho. Olha que legal. Eu vou vir aqui e pegar o cliente mais velho, ele tem a menor data de nascimento. Eu já vou pôr aqui os dois, vou pôr o max também, nascimento. Qual que é a data de nascimento do cliente mais novo e qual que é a data de nascimento do cliente mais velho? Então, olha o resultado. O cliente mais velho nasceu no dia 6 de março de 1900. O cliente mais novo nasceu no dia 6 de 6 de 2017. Então, perceba que min e max pega o menor e o maior valor daquela coluna que você especificou. Como eu especifiquei um campo do tipo date, que é o nascimento, ele pega a menor data ou a maior data, min e max.
mas posso fazer isso também com outras colunas, como, por exemplo, o CPF. Qual que é o menor CPF? Qual que é o maior CPF? Isso vale até para outros campos também, tá? Qual que é o maior nome e qual que é o menor. Só que esse min e max para nome, ele vai considerar isso em ordem alfabética. Quer ver? Vamos analisar o resultado aqui. Olha lá. O menor CPF é o 1, campo numérico, tá tranquilo. O maior CPF é 30, ok? Agora, o maior nome é a Viviane. Não é o maior em quantidade de caracteres. Ele olha de A para Z. Um nome que começa com Z é maior do que um que começa com A. Um que começa com F é maior do que um que começa com B. Então, o maior e menor para string é nesse sentido. Então, veja que o menor é a Alana, porque começa com A, e o maior é a Viviane, porque começa com V. Então, com essas 5 funções aqui, ó, já vocês começam a ter mais recursos para começar a fazer alguns tipos de exercícios que até então vocês não conseguiam lá no site. O count para fazer a contagem, o sum para somar uma determinada coluna, o AVG calcula uma média, o min pega o menor e o max pega o maior valor de uma determinada coluna. Alguma dúvida aqui com relação a esses itens? Tranquilo? Então, beleza. Podem voltar lá para os exercícios. Qualquer dúvida é só chamar.